E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende como operar os gráficos de uma forma lógica, tendo um entendimento e razão da movimentação do gráfico. Inclusive, eu já deixo inteiramente grátis aqui um e-book, que são esses 16 padrões de correção, que todo trader pode aprender. É só você entrar aí no meu canal do Telegram e fazer o download. O link está na descrição ou no banner do canal. Você vai entrar no meu canal do Telegram. Meu canal do Telegram eu só trato de postagens de alunos e link do YouTube. Então se você está num canal do Telegram com minha imagem, meu nome, que está te oferecendo alguma coisa, cuidado, você está num falso perfil. Então entre aí no canal correto, né, do canal do Telegram correto, que é o Treinamento Hunter. Você vem aqui no banner e faz o download, tá, do e-book para que você estude os padrões. Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo, Cadu Rinaldi. Você vai ver resultados dos alunos, aqui no caso já é o Instagram. Você vai ver também o link para o treinamento. Lá no rodapé do link do treinamento tem meu WhatsApp, caso você queira falar comigo. Lembrando que está com 60% de desconto. Então corra, aproveite a super promoção, que é para que todos consigam estudar e se desenvolver na análise gráfica. Então, acabei de fazer uma entrada aqui, voltamos aqui para o gráfico, e acabei de fazer uma entrada aqui num local de reversão. Vocês têm o costume de falar padrão de correção e padrão de reversão é a mesma coisa. Não é, tá? Não é. Mas, como vocês têm essa mesma nomenclatura, para vocês, padrão de correção e padrão de reversão é a mesma coisa, eu vou utilizar a mesma nomenclatura para as duas situações para ficar claro para vocês, porque senão vai dar uma salada na sua cabeça. Por quê? Padrão de correção é a correção da tendência, padrão de reversão é a reversão da tendência. Mas aqui na aula, pouco vai importar essa nomenclatura. O que eu quero mostrar para vocês é que existem padrões onde reverte o preço. Então, nesse sentido de que existe padrões onde reverte o preço, nós vamos falar sobre padrão de reversão, tá? Tá lá, entrada perfeita. Onde tem um padrão de reversão aqui? Quando eu chego o gráfico aqui, eu vejo que região, isso aqui é uma região, gente, é uma região que pode fazer uma reversão no movimento. É uma região o que? De demanda, é uma região de suporte. Então este aqui já é um padrão em região de demanda de reversão. A partir do momento que o preço chega nessa região, ele já pode fazer uma reversão. Tanto é que ele chegou no início da região, eu já fiz uma entrada. Ele veio buscar mais abaixo, veio no meio da região, eu já fiz outra entrada com duas taxas. E você viu que a entrada foi perfeita, né? Por que eu fiz essa busca, ou eu deixo essa busca de outras taxas? Porque eu sei que o movimento aqui é tão perfeito, e que ele vai fazer um pullback no próprio candle para continuar o movimento, que eu busco o quê? Em um único movimento, já fazer praticamente aí a minha previsão do momento ali da aula aqui que eu estou gravando, para que eu traga, além de eu trazer conhecimento para vocês, que eu consiga trazer também um resultado para mim mesmo. É claro, né? Eu não vou ficar apertando o botão que nem idiota aqui para não receber nada. Não, eu ao mesmo tempo que eu estou dando aula para vocês aqui, eu estou ganhando meu dinheiro. Então, quando eu vejo uma oportunidade que o gráfico faz o mesmo movimento de padrão de reversão e eu consigo identificar isso no suporte e resistência, é onde eu aperto o botão com mais taxas. Ao invés de eu entrar sempre com uma taxa mais alta, no caso aqui da aula, eu entro com taxas mais baixas, para a realidade da maioria do pessoal. Mas quando eu vejo um movimento acontecendo, como agora aqui nesse padrão de reversão, o que eu faço? Eu já entro mais pesado. Esse padrão aqui que aconteceu, você vê lá naquele book que eu deixei inteiramente grátis aí para download. Então é uma questão de você entender o movimento do gráfico,
da forma como a análise gráfica ensina, porque a análise gráfica ensina de uma forma. Não é às vezes essa mistureira que falam por aí ou ensinam por aí. Não, existe uma questão técnica. É uma questão técnica de movimentação que o gráfico faz todo instante, todo dia. Você tem que aprender a lidar com essa movimentação do gráfico, se orientar através dele para conseguir executar suas ordens. Então vamos lá. Ó. EURUSD, primeira entrada perfeita. Já entrei com 3 taxas ali. O EURUSD foi lá para baixo. Ó. Vamos seguir aqui AUD-JPY. Vamos ver o que o AUD-JPY está me mostrando. Ó. Padrão de continuidade de movimento aqui. Ó. Ele não faz um padrão de reversão. É padrão de continuidade de movimento de alta aqui. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas o gráfico está travado aqui. Não, este padrão aqui é um padrão de continuidade de movimento. O preço reverter para alta aqui. Só de abrir o gráfico aqui eu já vi um movimento. Essa percepção de olhar, bater o olho e já ver o movimento do gráfico acontecendo, você precisa de tempo de tela. Até eu falo para quem é aluno do treinamento, né? Eu falo para o pessoal que é aluno. Tem muita gente que entra no treinamento e fala assim, ah Cadu, eu estou no treinamento, vou me aprofundar no treinamento, eu não vou mais ver as aulas do YouTube. E eu falo assim, não, veja as aulas do YouTube, porque nas aulas do YouTube você vai ver a prática de tudo que você está se aprofundando no treinamento. Tá lá, ó. Será que perde essa... Não perde mais, né? Tá lá, a entrada perfeita. Isso aqui, ó, é um padrão de continuidade. Não é um padrão que vai reverter o preço. Isso aqui é um padrão de continuidade. Se você reparar bem, ó, ele fez o mesmo movimento aqui anteriormente. O mesmo movimento. O gráfico ele é um espelho, o passado do gráfico é um espelho do que acontece futuramente. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas aqui ó, ele fez esse movimento. E por que que ele não continuou então caindo aqui? É aí que a falta do conhecimento técnico. O gráfico precisa estar enquadrado em padrões. Ou seja, quando a gente estuda os gráficos, a gente olha o gráfico como um todo, a gente estuda regiões do gráfico, vê como as tendências estão se comportando no gráfico. Aí a gente vai ver os padrões de vela, que são padrões de reversão, padrões de execução, padrões de continuidade de movimento. E dentro desse padrão que ela nos apresenta, a gente consegue fazer nossas entradas de forma tranquila, objetiva, entendendo o movimento. Então aqui ó, era um padrão de continuidade. Não era um padrão de reversão de movimento, ou um padrão de reversão em um suporte, uma resistência. Então você tem que identificar isso no gráfico através do suporte e resistência, através das tendências, dentro de uma leitura lógica e razão do movimento do gráfico. Dentro dessa leitura do gráfico que o gráfico faz. Compreendeu? Vamos aqui abrir um outro ativo. Ó. AUD-JPY, AUD-CAD. Vamos para o AUD-CAD. Vamos ver o que ele nos apresenta. Ó. O gráfico chegou nessa região. Faz topo aqui, deixa esse candle. Eu queria continuar esse preço aqui até aqui, ó. Mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio por causa dessa região. Mas aqui, ó, ele deixou topo duplo e é um movimento de queda assim. Só que eu fiquei com receio. Fiquei com receio e perdi a oportunidade de entrada. Sem problemas, ó, ele continua descendo, continua fazendo um movimento. O mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Aprenda a analisar o gráfico. O mesmo movimento que ele fez aqui ó, de fundo duplo, ele está fazendo aqui o topo duplo. Olha só o movimento. Como ele veio buscar até aqui, ele está vindo até aqui. Então ele pode muito bem buscar essa região. É tudo questão de perspectiva de movimento gráfico. De olhar o gráfico trabalhando. Só que aqui ó, já tem região de conflito, região de conflito, região de conflito. Aí o gráfico começa a se tornar um pouco tanto quanto cheio de regiões e aí já não fica tão claro o movimento. Você tem que encontrar no gráfico um padrão de reversão claro. Né? Chegar aqui e falar assim, ó, aqui é o meu local de padrão de correção. Nessa região aqui, ó. Se ele chegar aqui, eu faço uma entrada para reverter o movimento.
A minha entrada é aqui. Se ela chegar aqui, eu entro para fazer a reversão do movimento. Então, enquanto o gráfico não chega, o que eu faço? Nada. Se o gráfico não chega naquela região, eu posso até fazer o quê? Eu posso até fazer aqui essa linha. Vou traçar uma linha aqui. Pronto. Tracei uma linha aqui. Aqui essa região de correção. Pronto. O preço está chegando aqui. Ele vai reverter aqui exatamente nessa região? Aí é uma questão de perspectiva e de entendimento do gráfico. Eu tenho que aguardar o gráfico se movimentar. Eu tenho que aguardar o gráfico ver, fazer o movimento dele. Eu tenho que entender o movimento como um todo. E aí eu faço o quê? Eu vou apertar o botão aqui. Acredito que o gráfico faça uma reversão nessa região. Mostrei para você aqui o local, mostrei o ponto da reversão, identifiquei o ponto da reversão, fui lá e fiz a minha entrada. O que pode me tirar de um trade depois que eu identifiquei o ponto de reversão e faço minha entrada de forma correta dentro de um movimento? É a volatilidade do gráfico. Sabe aquela hora que parece que entra ou sai injeção de dinheiro demais e a vela fica louca ali naquela região? Isso pode te tirar do trade. A partir do momento que você identifica todo o contexto do gráfico, toda a região, como que ele está trabalhando, tendência, candle, e você faz sua entrada, que nem como esse gráfico está com muito pavio. Isso pode me tirar do trade? Pode, isso pode, mas a partir do momento que você tem uma visão perfeita, tá lá a entrada, você sabe a melhor região. Então eu não falei para você que aqui era o ponto de reversão, tracei uma linha, esperei o gráfico chegar até aqui. Quando o gráfico chegou até aqui, viu que um padrão de indecisão de continuidade de queda do preço. Vi exaustão de movimento aqui. Esse candle, que é um spinning top, ele não é claro para mostrar para mim que o preço vai reverter na região, ele não é claro, porém, as estruturas gráficas de como o gráfico trabalha e como ele se forma nas regiões, elas têm forças gráficas sobre movimentos de candle, por exemplo. Então, a partir desse momento que faz um candle como esse, numa região de fundo, passando por ele, todo o gráfico deixando esse monte de pavio, eu acredito sim que como o gráfico já nasceu com a vela aqui assim, nessa região, e você viu, dela tocar nessa região e fazer o preço de subida e deixar um pavio como ela deixou. Então aqui eu nem precisei entender que o preço chegaria mais abaixo. Aqui o preço já foi feito um movimento lógico na região. Tá vendo? Tá vendo aqui? Movimento perfeito. Então, o que eu falei para você sobre essa região aqui de reversão, um padrão de reversão, eu fui lá e executei com maestria. Isso é ter conhecimento técnico. Isso é saber o que está fazendo diante do gráfico. Então você é capaz de trabalhar um gráfico como esse e fazer em 3 movimentos praticamente aqui um 5-0 como eu fiz. Tranquilo, fazendo de forma com conhecimento técnico e mentalidade. Por exemplo, aguardar o padrão de reversão na região de suporte e resistência correto, como eu fiz em Euro JPY, como eu fiz aqui em Audi JPY para fazer um padrão de continuidade. Então existe padrão de correção, padrão de continuidade, padrão de reversão. No caso aqui, foi um padrão de correção nessa região. É um padrão de correção, não é de reversão de tendência. Mas como vocês assemelham tudo sobre correção e reversão a mesma coisa, como eu disse no início do vídeo, eu vou falar sobre padrão de correção o padrão de reversão como no sentido que o preço reverte em um local. Então o preço reverteu naquele local, por isso estou falando de padrão de correção, sem misturar essa questão se é uma correção durante a tendência ou reversão em fim de tendência, tá bom? Entenda isso, padrão de correção no sentido de corrigir na região. Aqui o áudio eu fiz um padrão de continuidade, em EURUSD com essas 3 taxas também fiz um padrão de correção no sentido de
reverter o preço na região, não no sentido de reverter tendência. Então praticamente fiz um 5-0 aqui tranquilo, entendendo a melhor região para operar, o padrão de reversão, entendendo o padrão de reversão na região correta para fazer a minha entrada, dentro do que? Dos estudos da análise gráfica. Então a análise gráfica ela me propõe esse dinamismo de entender as regiões de reversão, entender como compreender o movimento do gráfico a meu favor para eu corrigir o gráfico, para eu fazer um ponto de padrão de reversão ou fazer um ponto de padrão de continuidade nas regiões específicas dos gráficos. Como eu costumo dizer para você, quanto mais você se aprofunda, você percebe que o suporte e resistência não é simplesmente marcar uma região aqui, marquei uma região, o candle chegou lá, tocou, eu entro vendido. Às vezes você entra vendido, o preço vem e faz isso aqui, ó. Aí você vai lá, entra de novo, o preço vai lá e faz isso aqui, ó. Aí você fala assim, não, agora eu vou entrar vendido porque o preço já fez o que tinha que fazer. Aí você entra vendido, o preço faz isso aqui. Aí quando você desiste do movimento, aí o preço vem e faz isso aqui. Então o que adianta você traçar uma linha e ter o seu entendimento que aquela linha é um ponto de reversão? É ali que você vai usar um padrão de reversão. Não, o padrão de reversão está aliado dentro de um movimento do gráfico, em um contexto do gráfico, onde você vai encaixar o gráfico, região, tendência, padrão de vela e um filtro como volume para você dar sequência nesse padrão de reversão. Então é uma junção de fatores e não simplesmente um fator. Não é um tocou na linha, entrou. Não é um tocou na linha, retraiu. É uma junção de fatores com entendimento lógico e racional dentro de um conhecimento técnico da análise que você faz diante dos gráficos. E isso a análise gráfica nos ensina. Tanto é que eu sempre trago aqui para vocês, ó, os alunos. Por que eu trago os alunos? Para você entender como a análise gráfica é maravilhosa. Esse aqui é o Eric, ó. Bom dia, Cadu. Entrada de ontem, domingo. Ó. Isso aqui foi no domingo que ele me mandou. 8-1 e um empate. A análise gráfica é vida. É que às vezes eu atraso um pouco para trazer os resultados dos alunos, né? Hoje mesmo a aluna Cristiane, até eu subir o testemunho dela aqui, tá aqui. Ela me cobrou porque eu não estou colocando os testemunhos dela. É que na verdade são tantos que às vezes eu me perco, né? Eu me perco e às vezes eu esqueço de subir testemunhos aqui, mas pode mandar, tá? Manda o seu nome, manda o que está acontecendo aí, se está dando bem, se está dando bom, análise gráfica, se você realmente está aprendendo os seus resultados, pode mandar para mim que eu posto aqui sim, assim como eu posto lá no Telegram e assim como eu posto no Instagram. Esse aqui é o meu Melquisedeque, ó. Bom dia, mestre Cadu, tá lá, 9-3, análise gráfica é vida. O que eu percebi, professor, é que colocar a razão, conhecimento técnico acima da emoção ajuda muito. Na verdade, Melquisedeque, não é que ajuda muito, é isso que nós temos que fazer. Você não pode apertar o botão com emoção, você tem que apertar o botão com razão. Vocês viram as entradas que eu acabei de fazer aqui, eu só usei razão na minha entrada, em nenhum momento foi emocional. Eu tenho que ter conhecimento técnico, e conhecimento técnico é razão. A análise gráfica nos ensina isso. Olha isso aqui, essa aqui é a Lorena, ó. Olha que testemunho lindo dela, ó. Fez um 9-1, gratidão sempre do meu coração. Boa noite, professor Cadu. Hoje foi dia de estudar o YouTube. Olha que interessante, ela é aluna do treinamento. Olha o que ela escreveu aqui, ó. Hoje foi dia de estudar o YouTube. Cadu, quantos vídeos valiosos, quantas dicas que dá show em várias mentorias com valor... Ah, entendi. Ela falou assim que o material que eu entrego aqui no YouTube, quantas mentorias que cobram uma fortuna e eu entrego aqui no YouTube de forma gratuita. E ela fala assim, ó, rumo à consistência. E eu sou abençoado e sei que vou ser abençoada como entrei no treinamento Hunter. É só o começo do sonho se tornando realidade. Sabe por que ela fala isso aqui sobre a questão das aulas do YouTube? Porque a partir do momento que ela está no treinamento e ela entende a fundo a análise gráfica, quando ela vem para o YouTube e ela começa a assistir as aulas do YouTube, ela entende
claramente o que está acontecendo. Por isso que eu falo para vocês que o YouTube é a extensão do treinamento. Eu já falei isso milhões de vezes. Se você está só no YouTube, muita coisa você vai aprender, mas você vai ficar apanhando e parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque falta a profundidade nos assuntos, onde realmente você aprende um passo a passo de forma lógica racional. Então, quando você faz o inverso, quando você se aprofunda, por exemplo, através do treinamento e depois vem para o YouTube, aí as coisas ficam tão claras, tão claras, tão claras, e você é capaz de se desenvolver de uma forma assim, ó, como a Lorena, você viu ali, 9-1. Você voa, você vai para frente, você sai do lugar, você tem resultados. A partir do momento que você se dedica e cresce e se desenvolve como pessoa. Esse aqui é o Gustavo, ó. Cadu, fechando 3-1 hoje, positivo novamente, ó, batendo meta todo dia. Aí ele manda, né, as entradas aqui, ó, 3-1, e ele manda o loss aqui. Nítido, né, nítido, ó. Ele entrou aqui nessa região. Olha onde está a região aqui, ó. A gente já consegue identificar o que aconteceu, a falha aqui. Por quê? Ó, dá uma olhada como é que está o gráfico trabalhando. Foi só questão de aguardar o quê? O momento certo para usar um padrão de reversão. Então, só pela análise que ele manda aqui do erro, a gente já consegue entender. Esse aqui é o Robert, ó. Olha o Robert, ó. 4-1 por hoje tá bom. Você entendeu? São alunos novos, mandando resultados. Esse aqui é o Iago. Bom dia, mestre. Espero que o senhor esteja bem. Estou ficando viciado em mandar meus resultados para você. Desculpa a encheção de pi, mas é que estamos indo de vento em polpa. Treinamento Hunter não tem preço, tá vendo? Não sou eu que estou falando, ó, 6h55 da manhã, o aluno mandando, no sentido de que quando se estuda, se aprofunda e se busca conhecimento técnico, você conquista. Olha, esse aqui é a Cristiane de quem eu tinha falado, ó. Bom dia, professor Cadu, aqui é a Cristiane, 2-0. E fiz exatamente o que o senhor falou na aula do YouTube ontem, ó. Tá vendo? Citando o YouTube de novo. Todos os dias estou revendo as aulas do treinamento. Olha aqui o treinamento em função. Professor, eu não me aguento de felicidade, porque o treinamento Hunter me trouxe certeza do sucesso. Análise gráfica é vida e Deus abençoe. Olha que interessante. Então ela está no treinamento, ela se aprofunda no treinamento, ela tem um entendimento, e quando ela foi para o YouTube, ela viu mais ainda a prática acontecendo. E quando ela veio fazer a sua análise, ela aliou a profundidade do que ela sabe no treinamento com aquilo que ela viu de prática no YouTube. Por isso que eu falo para o pessoal aí que é aluno, continuem assistindo as aulas do YouTube que você vai ver como faz um fechamento de tempo de tela para você. Você vai conseguir ter acelerado o seu tempo de tela. Porque quanto mais você entende o movimento, quanto mais você vê a análise acontecendo, quanto mais você treinar os seus olhos, treinar sua mente, treinar sua visão num padrão de reversão, ou um padrão de continuidade, você vai compreender como é que o movimento funciona. E compreendendo como é que o movimento funciona, você sabe como manter o que? A sua análise em dia. Em que sentido? De saber o que você está fazendo. Isso aqui, gente, é igual andar de bicicleta. Aprendeu uma vez, não esquece mais. Eu faço isso aqui há anos. Há anos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que até você chegar a ser um especialista no conhecimento técnico que você tem, você vai precisar ralar um pouco, você vai precisar estudar, você vai precisar observar muito o gráfico, você vai precisar ir para o gráfico e ficar fazendo marcações, você vai precisar ficar aí para o gráfico e namorando o gráfico, sabe quando você fica olhando o gráfico ali horas na frente, olhando, só olhando, sem fazer entrada, só entendendo o movimento do gráfico, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, para que depois que você entender setor por setor, você consiga encaixar esses movimentos de padrão de correção, padrão de reversão, padrão de continuidade, né? Ou a mesma forma como vocês falam, vocês chamam tudo de padrão de reversão, não tem problema, não tem problema. No sentido aqui de padrão de reversão, é justamente do preço reverter naquela região. Se ele está continuando, se ele está corrigindo, ou se é realmente uma reversão, não importa agora isso. Essas nomenclaturas técnicas não importa agora. O que você tem que entender é que num suporte e resistência, quando você enquadra ele dentro de um contexto, o preço pode reverter naquela região.
mas para isso você tem que ter todo o entendimento de uma análise gráfica feita de forma lógica e com razão, tá bom? Eu espero que você tenha entendido isso. Então não se aperta botão por apertar. Tem que ter uma razão para apertar o botão. Você tem que entender a lógica do gráfico. Compreendeu? Se você não tem esse conhecimento e quer aprender, quer acelerar, você pode transformar um conhecimento aí que você está há anos tentando buscar, há meses, ou você está começando agora e já quer começar da forma certa, o treinamento está aí para se aprofundar num preço irrisório. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Caso você queira estudar, tem suporte direto comigo, será bem-vindo, tá bom? Também aulas aqui no YouTube. Todos os dias eu subo aulas aqui no YouTube, então ative as notificações aqui do YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Ative esse sininho das notificações, se inscreve no canal para que você vá crescendo aos poucos, estudando as aulas, se aprofundando nas aulas, até ter o entendimento e maturidade para operar de forma como gente grande, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você tenha uma ótima noite. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.